Alô galera, olha eu aqui novamente com vocês, hein? E esse aqui é o canal Eu Sou Esmeraldino, que é o canal feito de torcedor para torcedor. Aqui ó, você fica sabendo das informações do Goiás. Se você quer saber do Goiás Esporte Clube, é aqui com a gente no canal Eu Sou Esmeraldino. Estamos também falando de seleção brasileira. Afinal de contas, estamos vivendo aí as últimas rodadas da eliminatórias de classificação para a Copa do Mundo do ano 2026, do ano que vem. Fizemos uma cobertura bem legal do jogo do Brasil contra o Equador, onde ficou no 0-0. Fizemos aí um pré-jogo falando da estreia do Ancelotti. Fizemos depois uma live ao vivo após o jogo, aí também falando do futebol do Brasil contra o Equador, da participação do Brasil nessa rodada das eliminatórias. E semana que vem tem mais, semana que vem vamos entrar aí com pré-jogo, vamos falar também muito mais ainda de eliminatórias, falar da seleção brasileira também. Afinal de contas, nós temos essa paixão no Goiás Esporte Clube, mas também somos brasileiros e gostamos e torcemos para essa paixão chamada seleção brasileira. Então hoje ó, tem jogão, tem Goiás, estádio da Serrinha. Antes da gente falar desse jogo, eu gostaria de pedir para você: se inscreva aqui no nosso canal. Você que nos acompanha, que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, faça a sua inscrição, acione aí o sininho das notificações, vai ó, dá aquele likezinho, aquele joinha, comente os nossos vídeos, divulgue, propague, compartilhe o link dos nossos vídeos aí com seus amigos, seus companheiros, nos ajudem nesta caminhada. Nós vamos aí lançar um objetivo aí de alguma premiação para alcançarmos aí os 2.000 inscritos. Muito obrigado por você estar conosco. Então, como eu disse, ó, esse aqui nós vamos falar aqui antecipadamente desse jogão de hoje, 8 de junho do ano de 2025. Vamos aqui ter a participação do Verdão na 11ª rodada da Série B 2025. O jogo ó, será contra o Volta Redonda, o Voltaço do Rio de Janeiro, a partir das 16 horas no estádio da Serrinha. Já tivemos aí ó, muitos ingressos vendidos, casa lotada, todos os caminhos levam e todos os caminhos têm que levar a Serrinha. Então você ó, que tem aquele compromisso, se desloque de casa mais cedo, evita o trânsito, chega no estádio mais cedo, adentre para o estádio. Vamos curtir esse jogão aí entre Goiás e Volta Redonda. Vamos falar aqui de escalação do Goiás. O Goiás aí teve uma semana inteira para trabalhar. Temos aí algumas dúvidas, algum desfalque. Messias novamente não joga. E surgiu aí nos últimos dias aí, durante a semana, uma possibilidade do desfalque de Rafael Gava. Nós vamos falar muito disso aí também. Vamos aqui ó, a provável escalação do Goiás. O Goiás deverá entrar em campo com Tadeu, Diego Caito, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe, entrando no lugar do Messias, que continua contundido. Lateral esquerda, Willian Lepo. O meio de campo, Marcão Juninho. Aí ó, Rafael Gava. Vamos falar de Rafael Gava. Na sua opinião, não jogando Rafael Gava, quem deveria jogar? Algumas possibilidades. A estreia do Benítez. A janela já se abriu, a janela de junho está aí. O Goiás contratou o Benítez, jogador estrangeiro, né, veio do América Mineiro e já saiu no BID, está registrado, né, já estão aí regularizados com toda a possibilidade de poder estrear. Será aí que na ausência do Gava o Goiás vai ter coragem aí, o treinador vai ter coragem de já colocar de cara o Benítez? Dê a sua opinião aqui ó, comente esse vídeo. Você jogaria com o Benítez ou tentaria outra opção? Algumas opções que vem sendo falada aí, a entrada do Arthur Kaique também no lugar do Rafael Gava. Eu não vejo motivo para colocar o Arthur Kaique. Não tem rendido, não tem futebol para isso. Eles teriam que fazer uma função ali de armador.
Será que dá conta? Na minha opinião, não dá conta. Qual que é a sua opinião? E temos também a possibilidade da entrada do Vitinho. Vitinho até que eu já concordo. Mas aí, a entrada do Arthur Kaique, nem pensar. Então fica aí essa dúvida. Rafael Gaba não jogando, quem jogaria? Benítez, o recém-contratado? Vitinho, garoto que veio do Cruzeiro, andou fazendo algumas partidas, não foi bem, mas é um jogador que mostra que tem um certo potencial. Seria o Arthur Kaique? Na minha opinião, não deve de maneira alguma ser o Arthur Kaique. Aí o Goiás vai no ataque aí com o Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Basicamente, você tirando o Messias que está contundido e essa possibilidade do Gava não jogar, esse é o time que vinha jogando. O Goiás, que começou desacreditado no campeonato, vem com essa, jogando basicamente com essa escalação aí, vem se apresentando bem, é o dono do campeonato até agora. E é interessante que o Goiás, ele vai enfrentar um time que começou muito mal. Volta Redonda, ele ficou ali na parte de baixo da tabela, ali frequentando a zona de rebaixamento, teve o último colocado aí algumas rodadas e frequentou a zona de rebaixamento em boa parte dessas 10 rodadas realizadas até agora. Deu uma reagida, está com 10 pontos, está na 15ª colocação, de modo que é um jogo que não é um jogo fácil. O Goiás precisa de entrar atento, precisa de entrar e jogar, não pode levar para o campo a consideração e o salto alto de ser o líder, está fazendo essa bela campanha, mais de 70% de aproveitamento, campanha extremamente surpreendente. O Goiás aí é bastante cotado no momento para conseguir uma das 4 vagas ao acesso da Série A do ano que vem, de 2026. Muitos estão falando até em título, já estão falando em título, eu acho que deve falar mesmo. O Goiás é favorito mesmo. Todas as vezes que o Goiás chegar para essa Série B, ele vai ser um dos favoritos. Seja qual for a situação que ele estiver vivendo, ele vai ser um dos favoritos. Assim tem que ser. Mas nada de salto alto. Nada de achar que já tem 3 pontos. 23 pontos. O segundo colocado está com 22 pontos, que é o Novo Horizontino, mas com um jogo a mais. O Goiás realizou 10 jogos. Vai fazer o seu 11º amanhã. O Novo Horizontino já jogou a sua 11ª partida. Então, vindo um resultado positivo aí, sendo uma vitória, mais 3 pontos, vai a 26 pontos, abre aí uma boa vantagem e vai numa condição bem legal, com 1/4 apenas do campeonato realizado. Então, esse jogo de que o Goiás vai jogar, ele tem que jogar entendendo que é um jogo que tem que entrar para jogar com seriedade, respeitando o adversário, impor seu favoritismo. A Serrinha vai estar lotada, fazer valer o mando de campo, porque isso é importante demais para a sequência do campeonato e para a sequência aí de ser o primeiro colocado. Nós já tivemos alguns jogos dessa rodada. Eu vou passar para vocês a classificação geral agora aqui, desde o 1º até o 20º. E quem está na faixa de classificação e quem está aí na zona de rebaixamento. Vamos lá. Primeiro colocado, hein? O nosso Goiás. Na primeira colocação com 23 pontos e 10 jogos realizados. Segundo colocado, Novo Horizontino, como eu disse aqui, ó. Novo Horizontino. Segundo colocado, 22 pontos, 11 jogos disputados. Terceiro colocado, Cuiabá, 21 pontos, também 11 jogos. Quarto colocado, Coritiba, 20 pontos e 11 partidas. Fechando aí, ó, a zona de classificação. Primeiro Goiás, segundo Novo Horizontino, terceiro Cuiabá, quarto Coritiba. Quinto colocado, bem pertinho, o Avaí. Avaí, 19 pontos em 11 jogos. O sexto colocado, CRB, 18 pontos, também em 11 jogos. Sétimo colocado, Remo, o Remo de Belém do Pará. Sétimo colocado com 17 pontos e 11 jogos também. Oitavo colocado, surpresa, hein? A Chapecoense, 16 pontos em 11 jogos também.
Nono colocado, o nosso arquirrival, Vila Nova, 16 pontos em 10 jogos. Décimo colocado, Ferroviária, 15 pontos em 11 jogos também disputados. 11º, Operário de Ponta Grossa, 14 pontos em 10 partidas, em 10 jogos. 11º, Atlético Paranaense, 14 pontos em 10 jogos. 12º, né? Corrigindo aqui, 12º, Atlético Paranaense, 14 pontos em 10 jogos. 13º, América de Minas Gerais, América Mineiro, 13 pontos em 11 jogos. 14º, o nosso rival aqui também local, do clássico local, né? 14º, Atlético Clube Goianiense, 11 pontos em 10 jogos. 15º, Volta Redonda, 10 pontos em 10 jogos. O Voltaço é o nosso adversário, hein? Logo mais no estádio da Serrinha, aí às 16 horas, o Volta Redonda, 15º colocado com 10 jogos e 10 pontos, o nosso adversário, daqui a pouquinho. 16º, o Botafogo de Ribeirão Preto, 10 pontos em 11 jogos. Agora quem está nas zonas de rebaixamento. 17º, Criciúma, 9 pontos em 10 jogos. 18º, Amazonas, 7 pontos em 10 jogos. 19º colocado, o Atlético de Minas Gerais, da cidade de São João del Rei. 19º colocado, o Atlético, com 6 pontos em 10 jogos disputados. E na lanterninha, o Papão da Curuzu, o Mucura, 20º, apenas 4 pontos em 11 jogos disputados. Eu não falei para vocês, antes do campeonato começar, acompanhem meus vídeos, voltem lá atrás, vai lá no comecinho, vocês vão ver que eu disse isso aqui, ó, cantei essa pedra. Paysandu vai disputar rebaixamento. Na 11ª rodada, aí ó, 20º colocado, lanterninha, com 4 pontos. E aí galera, e as informações? Qual a sua expectativa para o jogão de daqui a pouco? Comente aí, ó, dê o seu comentário, participe com a gente aí. Qual é a sua opinião sobre esse jogão de daqui a pouco? Vamos falar aqui, ó, vamos falar de arbitragem. O árbitro será Maguielson Lima Barbosa, do DF. Assistente 1, Laila Nayara da Silva, também do Distrito Federal. Assistente 2, Daniel Henrique da Silva Andrade, também do Distrito Federal. E quem vai ficar ali, ó, na gabininha do VAR, ali observando o jogo, será o senhor Emerson de Almeida, da Federação Mineira de Futebol. Muito bem, galera, é isso aí, as informações que nós temos do jogo. Lembrando aí, ó, daqui a pouco, todos os caminhos levam ao estádio da Serrinha. Bom jogo a todos e com a boa vitória, com a grande vitória do Oeste. Um abraço!